Olá, o vídeo de hoje é para você, mulher, que está entrando na menopausa ou já está na menopausa. Vamos conversar um pouquinho sobre os fogachos, os calorões que acompanham essa fase? Meu nome é Sayuri de Souza e eu sou médica de medicina oriental. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a dietoterapia da medicina oriental. Ou seja, quais são os alimentos que podem ajudar em certas condições e quais são os alimentos que podem prejudicar os sintomas de certas condições. Hoje, especificamente, nós vamos conversar sobre a menopausa. Mais especificamente sobre os calorões que acompanham esse período da menopausa. Só a mulher que está passando ou que já passou sobre isso sabe exatamente o que eu estou falando. É uma sensação muito desconfortável e que provoca várias situações desagradáveis, vamos dizer assim, no nosso dia a dia. Então vamos lá, gente. Algumas coisas que é importante que se entenda para poder saber como escolher melhor os alimentos para se alimentar nessas fases. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que uma das características da menopausa é a deficiência de alguns tipos de energia que existem no corpo. Segundo a medicina oriental, o nosso corpo ele é feito de dois tipos de energia, a energia Yin e a energia Yang. A energia Yin é aquela energia vinculada às coisas mais da noite, do frio, da introspecção. E a energia Yang tem mais a ver com o calor, o dia, a expansão. Então, assim, quando nós falamos em alimentação, esses princípios do conceito de energia Yin e Yang também são aplicados da mesma forma. Então, durante a menopausa, o normal é a mulher passar a ter uma deficiência da energia Yin. Essa é a característica da menopausa. A mulher deixa de ter uma quantidade de energia Yin que era normal durante outras fases da vida dela. Ou seja, ela deixa de ter um pouco da energia fria. O que é que acontece? Porque a energia fria e a energia quente, elas estão dentro do nosso corpo de uma forma, elas trabalham de uma forma equilibrada, né? Um ajuda a equilibrar o outro. Vocês que me acompanham aqui no canal já devem ter me ouvido falar várias vezes sobre como é que funciona a energia Yin e a Yang. Então, quando a vida da pessoa está equilibrada, o emocional está equilibrado, a alimentação é saudável, o sono é restaurador, o normal é que se tenha tanto a energia Yin quanto a energia Yang de forma equilibrada. Mas o que é que acontece quando a mulher entra na menopausa? É natural da mulher ela perder um pouco da força dessa energia Yin, que é a energia fria. Quando a gente deixa de ter uma quantidade suficiente da energia fria, da energia Yin, a gente passa a ter uma quantidade excessiva da energia Yang. E a energia Yang, como eu falei para vocês, é uma energia quente. É daí que vem a explicação dos calorões e dos fogachos da menopausa. Então, o que é que acontece? Nesse momento, a gente precisa fazer algumas adequações no nosso estilo de vida para que a gente possa acompanhar essa fase de desequilíbrio e sofrer muito menos com as consequências. Por quanto tempo a gente vai fazer isso? O tanto de tempo necessário até que o corpo volte a ter o equilíbrio novamente. Então, vamos falar de alimentação, né? Por que eu digo que a mulher na menopausa precisa evitar alguns tipos de alimentos? São exatamente os alimentos de energia Yang, os alimentos de energia quente. Por que a gente precisa evitá-los? Porque quando a gente se alimenta a gente come alimentos de energia quente, a gente tem a tendência, o que é que vai acontecer no corpo? A gente vai aquecer um corpo que já está aquecido. Se você tem o problema dos fogachos e dos calorões, é porque você já está com excesso de calor dentro do corpo. Imagina o que acontece quando você adiciona mais calor nesse corpo. É como se a gente colocasse mais lenha na fogueira.
Então, é importante que durante esse período você evite os alimentos de energia yang. Vamos lá conversar agora quais são os elementos de energia yang. São os alimentos que na natureza estão ali à nossa disposição para nos aquecer, principalmente nas estações de mais frio. São os alimentos que têm a energia quente, são alimentos que esquentam o corpo da gente, são os alimentos que aceleram o metabolismo do corpo. Quais são esses alimentos? Se a gente parar para pensar, vocês vão lembrar. Quais são os alimentos ou as bebidas que quando a gente consome, a gente passa a ter aquele calorão? Primeira coisa que vem na cabeça são as comidas apimentadas, né? E é verdade, as pimentas, a função da pimenta, ela é um alimento termogênico. Ele ajuda a acelerar no metabolismo para que a gente crie mais calor interno dentro do corpo. Então imagina, você já está passando pelos calorões da menopausa. Você vai lá e come comidas apimentadas, né? Com qualquer tipo de pimenta. Pimenta branca, pimenta preta, pimenta vermelha, qualquer tipo de pimenta que deixa você quente. Esse é um dos alimentos yang que precisa ser evitado durante esse período. Junto com a pimenta vem todos os temperos picantes. Quais seriam esses temperos picantes? Aqueles que quando a gente come novamente a gente se sente calor. Seria o gengibre, a canela, o cravo, um excesso de alho, porque o alho é pungente, né? Tem um sabor forte, ele aquece a gente por dentro. Vários tipos de temperos, o anis, né? A cúrcuma, são temperos que quando você... O curry, né? E esses são alimentos que você mesmo vai perceber, que quando você se alimenta deles, você consome eles, o seu corpo esquenta um pouquinho mais. Então, esse seria o grupo dos condimentos picantes, que devem ser evitados durante esse período. Uma outra bebida, o alimento que a gente deve evitar bastante nessa época é o café. Porque o café, ele é um estimulante. E, naturalmente, ele vai acelerar o corpo da gente. E tudo que se acelera, esquenta. Então, quando a gente está nesse período, é importante que se reduza o máximo possível o consumo de café e, se for possível, que elimine ele. Porque aí você vai ter muito menos consequências em relação aos calores. Uma outra bebida que provoca também calores muito grandes durante a menopausa é o consumo de álcool. Quem é que já não passou um calor depois de tomar uma taça de vinho? A gente sabe que ele esquenta, a gente sabe que as bebidas destiladas esquentam o corpo. Afinal de contas, elas têm a função de aquecer o corpo quando é necessário. Mas o que a gente não precisa agora é de excesso de calor durante a menopausa. Então, você precisa evitar o consumo de bebidas alcoólicas nessa época para poder ajudar a passar por essa fase com menos sintomas. Outro tipo de alimento que aquece bastante é a carne vermelha. Então, quando a gente fala em proteína animal, a gente precisa lembrar que existem vários tipos de proteína animal e cada uma delas tem uma energia diferente. A carne vermelha, ela é uma carne de energia quente. A galinha, por exemplo, ela é de energia neutra. E o peixe é de energia fria. Então, se a gente tivesse que evitar um tipo de proteína animal durante esse período, seria qual? A carne vermelha, exatamente porque ela vai aquecer seu corpo. Então, esse é mais um grupo de alimentos que, se você puder evitar durante essa época, vai te ajudar bastante. Então, primeiro a gente elimina aquilo que vai trazer mais calor interno. Quando a gente elimina isso, a gente já dá uma força para o nosso corpo para voltar ao equilíbrio de novo. Mas vamos ajudar com mais uma coisa. Nós vamos usar mais uma estratégia para poder ajudar nesses sintomas dos calores da menopausa, que é adicionando alimentos de energia yin. Ao mesmo tempo que a gente elimina os alimentos de energia yang, que são os alimentos quentes, a gente adiciona à nossa dieta os alimentos de energia yin, que são os alimentos de energia fria. Quais são esses alimentos? As frutas, quase todas as frutas, a gente só deve evitar a manga e o lychee, a lichia, né, que são as duas únicas frutas de energia quente, mas todas as outras frutas, principalmente a melancia, elas são de energia fria. Os vegetais, todos os vegetais têm ou energia neutra ou energia fria. Todas as folhas verdes escuras, sempre cozidas, bem refogadas, para facilitar na digestão, também têm energia fria.
Então, assim, a maioria dos legumes, dos vegetais e das frutas, elas têm por natureza uma energia yin. Então, acrescente esse tipo de alimento na sua dieta durante o período da menopausa. Isso vai ajudar bastante a melhorar os seus calorões. E é tudo uma questão de equilíbrio, gente. Se a gente tem o excesso de alguma coisa e a gente quer voltar ao equilíbrio, a gente precisa diminuir o que está provocando o excesso e adicionar a outra energia que vai trazer o equilíbrio. É como se fosse uma balancinha, né? A energia yin, yang de um lado, a energia yin do outro. Se a energia yang ficou muito alta, a gente começa a adicionar alimentos de energia yin para trazer isso de volta e ao mesmo tempo diminui um pouquinho a energia yang, né? Elimina os alimentos de energia quente para poder chegar no equilíbrio novamente. Essas são dicas simples que a gente pode aplicar nesse período, é só durante um período. A mulher não fica passando por esses fogachos a vida inteira. É só um período de adaptação do corpo. Se durante essa fase você ajudar o seu corpo a voltar ao equilíbrio, você passa pela menopausa com muito menos sofrimento. E é para isso que a medicina oriental vem e ajuda muito. Esses conceitos são conceitos super interessantes, simples de serem aplicados, mas que trazem um resultado muito reconfortante para essa fase da gente. Aproveitem a dica e passem para outras pessoas que estão passando pela mesma complicação, pelos mesmos sintomas. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, se inscreva aqui no link e assim você vai poder saber toda semana de informações novas que podem ajudar você com pequenas mudanças no seu estilo de vida a ter uma vida mais saudável.